Boa tarde, meus amigos. E aí? Eu com meus devaneios, né? Então hoje eu tô aqui na casa de um amigo esperando ele, que eu vim ser solidário a uma situação aqui. E aí, como eu estou aguardando resolver as coisas, eu aproveitei para fazer os meus devaneios. Estava aqui sentado, fiz algumas anotações aqui sobre o poder, sobre a decisão, né? Eu queria compartilhar, dividir com vocês sobre isso. Eu falo que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo. Hoje eu penso assim, mas amanhã eu posso mudar. Por que eu posso mudar? Porque eu estou aprendendo, evoluindo. Então, às vezes, eu posso estar vendo uma situação de uma forma, né, dessa pequena, só com esse espaço. Mas com conhecimento, com estudo, com busca e evolução, eu posso ampliar essa visão e ver que naquele momento, né, eu estava imaginando isso, mas não era isso, é dessa forma. E a gente pode mudar. Mas o que eu estava pensando aqui, que tem certas coisas que a gente tem que tomar decisões na nossa vida, que a gente tem que estar completamente certo disso, ter certeza daquilo. Eu posso demorar 1 ano, 2 anos tentando tomar uma decisão, mas quando eu tomar essa decisão, eu não olhar para trás, porque quando você olha para trás, o teu passado, a tua história, ela te prende. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, não estou dizendo que eu sou a favor, né, dependendo das situações, que quando você casa, vendo com alguém, que a ideia é aí que até que a morte separe, nem sempre pode ser isso, mas esse não é um assunto. Eu vou dar um exemplo assim, eu quero só colocar o exemplo e me falar um pouco da história, dessas decisões. Quando eu estou para me separar, e aí hoje eu falo, vou embora, amanhã eu volto, aí depois eu falo de novo, fica uma sem vergonhice. Por quê? Para mim tomar a decisão, eu tenho que estar certo daquilo que eu quero. Porque se eu falo, a mulher fala, eu vou embora, ela olha para trás e vê os filhos, vê a casa, vê as situações, o passado prende a gente. Então, quando você tomar, você pode demorar o tempo que for, mas quando você tem a certeza de tomar decisões, olhe para frente, não olhe para trás. Porque quando você olha para trás, o passado te puxa para trás, ele te prende, entendeu? É esse meu devaneio, né? E aí eu vou comparar isso aqui, há muito tempo atrás, eu fiz umas aulas de mitologia grega e me lembrou a história, não sei se você sabe, de Orfeu e Eurídice, né? Que eu acho muito bonito, né? Eu gosto de estudar um pouco, aprendendo, que foi a gente evoluindo. Então, cada mito, né, como Orfeu e Eurídice, tem o seu ensinamento. Eu, quando estava na EVE, meu nome era Esfiros do Atman, quer dizer, esferas... como é que é? Esfera do cosmos, que é um nome grego. E por coincidência eu gosto das coisas gregas, da mitologia grega. Então, Orfeu e Eurídice nos mostra aprender um pouco a história disso que eu vou falar um pouco para vocês. Né? Orfeu, quem é Orfeu? É filho de Apolo. Apolo é quem conduz o sol. Né? E a esposa de Apolo era uma ninfa, que é a deusa ligada às águas, sentimentos, que é Eurídice. Não, Eurídice não, a esposa aqui. Confundi. Orfeu é filho de Apolo, que conduz o sol. Né? E a ninfa é Eurídice, aquela que está ligada às águas, aos sentimentos. Eu sou canceriano, tenho muita água nas minhas emoções, tá? Então, a água é ligada aí, depois a gente pode falar sobre esse sentimento, sobre esse elemento água. Orfeu tinha uma lira que recebe do pai. Então, o pai, com a Apolo, está ligado à sensibilidade, à música, ao teatro, essa coisa toda bonita que a gente vê da sensibilidade de teatro, música, tudo isso. Então, Orfeu, ele toca a lira de uma forma tão bonita que os rios mudam o seu curso, porque ia seguindo Orfeu quando tocava a sua lira. As pedras rolavam em sua direção, as aves viravam a sua cúpula, né, em direção às músicas. Ele, na verdade, tocava a alma dos seres. Os deuses passaram a ouvi-lo, a sua música, porque ele falava que a música de Orfeu era capaz de curar. E é verdade, né? Hoje a gente tem a musicoterapia que ajuda muito e outras coisas mais que a gente usa para meditar. Música é muito importante. Um dia,
ele se apaixona por Eurídice, que é essa ninfa, né, com o sentimento das águas, e é um amor que você nunca viu antes deles, tá? No dia do casamento, Eurídice vai dar uma volta no bosque, e aí acontece uma serpente morde o calcanhar dela. Que tem uma história por que a serpente morde o calcanhar dela, que não vou entrar nesse detalhe, não. E ela morre no mesmo dia. Orfeu sofre, a dor é tão grande, ele para de tocar a lira, ele não tem mais vontade de tocar. É como a gente entra em depressão, entendeu? Aí todo mundo implora ele para que toque música, mas ele não tem mais alegria, a tristeza. Aí o que o Orfeu faz? Ele implora a Apolo, que é o que ele conduz aquela carruagem, né? Conduz o sol para nascer, que toda noite ele luta com os monstros para que o sol nasça. Isso é uma mitologia grega. Ele implora para que possa trazer Eurídice de volta ao mundo dos mortos. E ele fala que não tem condição, que ele não pode fazer isso, por ser um deus do sol e não dos mortos. Tá? Aí Orfeu vai então a pedir ajuda a Zeus. Zeus é o Zeus, né? A Zeus. Esse diz que vai pedir a Eros. Por que pedir a Eros? Porque é Eros para levar ao mundo os mortos e tentar trazer de volta. Eros é o único que pode ir no céu e a terra. Tem uma razão. Em algumas religiões, Eros é aquele que pode permear entre esses dois planos. Tá? Então, Eros, no espiritismo, ele seria o Exu, por exemplo. Ele vai, né, do mundo do céu ao mundo dos mortos. Deixa eu lembrar aqui mais uma coisa que eu anotei aqui. Ela explica para Orfeu o que deve ser feito, né? Porque, é o seguinte, se você está um pouco na mitologia grega, para ir no mundo dos mortos, você tem que atravessar um rio, que tem uma pessoa que toma conta, deixa eu me lembrar aqui, eles terão que conduzir por Caronte, que é uma caveira com uma capa preta, e ela atravessa o barco no mundo dos mortos, né? Fica uma foice na mão. Tem uns desenhos que eu não lembro o nome, tem aquela caveira com um pano preto e uma foice na mão e ela atravessa o rio. E ele fala que tem que ter esse rio que ele vai atravessar, é o rio do esquecimento, porque quando as pessoas morrem, ela passa por esses rios, se chega lá do outro lado, ela entra no mundo dos mortos, se ela fica perdida no rio, ela fica no umbral, que a gente chama. E ele pede para levar 2 moedas também, uma para ir e outra para trazer. Dizem, eu tenho que pesquisar ainda não estudei isso, mas eu me lembro quando tive essa aula lá anos atrás, o meu professor falou que o Papa, quando é falecido, nos olhos dele é colocar 2 moedas. Não sei se é verdade, ainda vou pesquisar, ainda não tive oportunidade de pesquisar. Tá? Isso, vamos lá. Então Orfeu precisa então levar 2 moedas, uma para ir e outra para voltar. Quando você atravessa o rio, ainda tem a segunda etapa. Existe um morro chamado Cérebro, com 3 cabeças, que toma conta da saída do mundo dos mortos, para ninguém voltar. Tá? Porque senão o pessoal vai lá e volta. Então, essa é na mitologia que tem esse monstro ainda. Aí Orfeu tem que levar 3 pães, um para cada cabeça, para distrair, vamos dizer assim, né? A Hermes avisa ainda que Perséfone, que é a mulher do Hades, que Hades é o senhor dos mortos, Perséfone também, senhora dos mortos, vai convidá-lo para um banquete e para dormir. E ele deverá agradecer esse banquete, né? Mas não aceitar, não comer nada e nem dormir lá. Porque o momento que você come na casa de uma pessoa e dorme, cria uma certa intimidade. Ele não pediu, porque se ele fica, ele vai ficar preso àquilo. Então ele pede para não aceitar, tá? Ele dá uma dica para Orfeu. Então Hermes é o único deus que pode ir ao mundo dos mortos. Hermes vai na frente e ao chegar no palácio lá de Perséfone e Hades, Orfeu começa a tocar a lira, né? Ele seduz Perséfone e Hades com a música, como lá no mundo dos vivos, vamos dizer assim, né? Uma música dele, ela ficou tão anestesiada com a música que
o Orfeu explica que a Eurídice, a mulher da vida dele, estava lá. E ele queria trazer ela de volta para o mundo dos vivos, se eles podiam conceder isso. Tem um lance também que eu não vou entrar em detalhe, quando toca essa música lá no mundo dos mortos, para os gregos, pecado é uma coisa que não tem tipo de desculpa. Então existe 4, 5 monstros lá que eles não param de trabalhar, é de noite, tá? Que aí depois o Ixion parece, o Sífo, o Damades, o Tântalo, se eu não me engano, cada um tem uma história. E quando ele toca, esses monstros param de trabalhar, coisa que nunca acontece, porque até a pessoa permite por estar em êxtase com a música de Orfeu, tá? Perséfone cede, ela dá a sombra para Orfeu, só depois do outro lado lá que ela voltaria à vida, mas fala, você não pode falar com ela, você não pode olhar para ela nem nada. Então ele teria que voltar com a mão dada, puxando a sombra dela sem olhar. E ele vai voltando. Faltava acho que 1 metro, até menos. Orfeu naquela dúvida, começa a pensar em toda a vida que teve com Eurídice, naquela coisa, e dá um certo medo, ele falou assim, peraí, sério, dá um certo medo, ele pensa o seguinte, caramba, o que eu estou carregando? Aí quando ele olha para trás, a Perséfone não, a Eurídice larga da mão dele e é sugada para a vida dos mortos. Então ele perde, a Eurídice morre 2 vezes, então ele perde a oportunidade. Aí ele volta a pedir ao pai dele, ao Apolo fala que não tem mais chance, e manda ele voltar para a Terra, né? Voltar para a Terra para ele ensinar os seres humanos a ter essa decisão, essa força. E aí cria uma religião chamada apologista, Apolo, alguma coisa que eu não me lembro, que não come carne, não come ovos, são bem vegetarianos eles. Mas o foco, eu falo um pouco dessa mitologia grega, dessa passagem, porque quando é que eu falei, quando você tomar uma decisão e acordar alguma coisa, você não deve olhar para trás. Então eu falo, olha, a gente pode demorar muito a tomar certas decisões, como eu vou te falar, mas não tome decisões com impulsividade, com pressa, porque senão fica uma safadeza, igual separação, vai e volta, aí não tem mais respeito um por outro, entendeu? Então, pense bem com tomar a sua decisão. Pode demorar anos, mas se tomar, não olhe para trás. Por quê? Só resumindo, o passado, ele prende a gente, ele puxa a gente para trás. Né? Se eu não trabalho, a mulher se não trabalha, né? Ela vai olhar para trás, como é que eu vou sustentar meus filhos, tem meus filhos, aquilo, e ela não toma decisão. Então, só finalizar o meu devaneio é o seguinte, se você tem alguma coisa para decidir, pensa, reflete, o tempo necessário. Não usa a impulsividade, usa a razão. Muitas vezes a emoção tem que ser sufocada pela razão. Pode demorar o tempo que for, mas decidiu aquilo, olha para frente, segue em frente em busca da luz e não olha mais para trás, porque você vai ser sugado, tá? Boa tarde, meus devaneios foram esses. Eu preciso que vocês interajam comigo, dê sua opinião, ver se gostou ou não disso, né? Que a gente está começando, eu estou começando um pouco esse canal aqui a conversar com vocês do óbvio. O que é o óbvio? É o amor, é o perdão, é a empatia, é a solidariedade, é o poder de decisão, é a amizade. Para depois que a gente discutir que essas coisas simples e básicas é tão difícil, a gente começar a trocar ideias sobre a nossa energia, a nossa áurea, falar sobre mediunidade, falar sobre bola de energia, cura à distância, vibração com as mãos, o poder da prece, o poder da oração, o poder da vontade, e aí a gente vai interagindo e discutindo, porque eu falo que, por que eu chamo de devaneios? Porque a hora que eu estou parando aqui, ó, meus neurônios começam a trabalhar e eu começo a conversar comigo mesmo, e aí eu preciso dividir com vocês. Como eu estou na casa de um amigo, até passou aqui, chegou agora, eu vim aqui dar uma... além de ser amigo, ser solidário também,
eu estava pensando aqui com meus botões e aproveitei para dividir com vocês. Eu tenho começado com pouco tempo para que a gente vai se acostumando e ver como é que interage, valeu? Tchau, gente. Preciso de um feedback de vocês, hein? Abraço. Se tiver algum tema, alguma coisa, fale comigo.